E agora o destaque internacional: quase 150 pessoas a bordo de um navio de cruzeiro permanecem isoladas em alto mar após a morte de 3 passageiros e o registro de outros casos suspeitos de hantavírus. A embarcação, que está próxima a Cabo Verde, na África, teve o desembarque negado por autoridades locais por risco à saúde pública. Imagens obtidas pelas agências de notícias mostram o clima dentro do navio, corredores vazios, áreas comuns sem circulação e passageiros restritos às cabines. Poucas pessoas aparecem no convés. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os passageiros foram orientados a permanecer isolados para reduzir o risco de transmissão, enquanto medidas de desinfecção e controle são realizadas. O navio fazia uma viagem de várias semanas com destino à Antártida e a ilhas remotas do Atlântico Sul. A embarcação partiu do sul da Argentina em 1º de abril. Autoridades de Cabo Verde enviaram equipes médicas, incluindo médicos, enfermeiros e especialistas em laboratório, para prestar apoio à distância. Destacaram que a prioridade é evitar qualquer risco para a população local. Com isso, uma das alternativas em discussão é seguir para as Ilhas Canárias, na Espanha. O Ministério da Saúde da Espanha informou que monitora o caso junto com a OMS e outros países envolvidos, mas disse que ainda não decidiu qual porto receberá a embarcação. Por enquanto, não há definição sobre quando os passageiros doentes serão retirados do navio. A Organização Mundial da Saúde afirmou que há indícios de possível transmissão de hantavírus entre as pessoas a bordo. Segundo a entidade, a hipótese considera o período de incubação do vírus, que varia de 1 a 6 semanas. Isso indica que os infectados podem ter contraído a doença antes do embarque, mas não descarta a possibilidade de contágio entre pessoas em contato próximo durante a viagem. Ao todo, 7 casos foram identificados, incluindo 3 mortes, 1 paciente em estado crítico e 3 com sintomas leves. Ainda de acordo com a OMS, 3 dessas pessoas já deixaram o cruzeiro, enquanto 4 continuam a bordo. O hantavírus é transmitido principalmente por roedores, por meio da inalação de partículas contaminadas, presentes em fezes, urina ou saliva. Os sintomas podem demorar semanas para aparecer, em alguns casos até 8 semanas após a exposição. A doença pode evoluir para quadros graves com comprometimento pulmonar. E para esclarecer as dúvidas, sobre essa doença, a gente conversa agora com o infectologista, o Dr. Evaldo Stanislau, que está aqui com a gente. Oi, doutor, boa tarde, bem-vindo ao nosso TJ Aparecida. Boa tarde, Rayane. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. Doutor, o que é o hantavírus, Por que ele está sendo considerada uma doença tão grave? Hantavírus é uma infecção, como foi dita na reportagem que antecedeu, transmitida pela urina, fezes e saliva de roedores. Ela é mais presente nos ambientes rurais, onde a gente tem mais contato com esses roedores, e que pode causar desde uma infecção simplesmente pouco sintomática, com uma febre, um mal-estar, até quadros muito graves, com esse comprometimento do pulmão, do coração, levando a quadros de insuficiência respiratória e hemorragia alveolar. A hantavirose, portanto, é uma doença já bastante conhecida, porém restrita. O que tem de peculiar nesse caso? É um ambiente confinado de um navio, tem cerca de 147 pessoas a bordo, e dessas, 7, até o último número da Organização Mundial da Saúde, apresentavam sinais de doença, sendo 3 evoluindo a óbito, uma com um quadro grave e as outras com um quadro menos importante. E, para surpresa de todos, foi isolado em 2 dos casos o vírus Hanta, o hantavírus. Então, essa possibilidade, que é a novidade, de uma transmissão interhumana que, embora descrita, seja muito rara. E por isso que as autoridades, então, estão tomando todos esses cuidados, inclusive e, sobretudo, de isolamento dos tripulantes e passageiros. Como a gente viu na reportagem, boa tarde, doutor, a própria OMS, Organização Mundial da Saúde, já admite essa possibilidade da transmissão de pessoa para pessoa. Quais são os principais sintomas? Em quanto tempo que eles costumam aparecer a partir do momento que a pessoa contrai essa doença, doutor?
Eduardo, eu diria o seguinte: primeiro, para as pessoas não se preocuparem, os sintomas da hantavirose, como eu disse, eles são bastante comuns a várias infecções. Então, pode ser desde uma infecção com pouquíssimo sintoma, um estado febril e um mal-estar que evolui de maneira satisfatória na maioria dos pacientes, e naqueles que evoluem com gravidade, aí você vai ter uma manifestação com comprometimento eminentemente pulmonar. Falta de ar importante, insuficiência respiratória, necessidade de cuidado intensivo, hemorragia pulmonar, né? E aí, diante de um componente epidemiológico, é uma pessoa que vem do campo, é uma pessoa que trata com animais, você vai pensar nessa possibilidade e fazer os exames de detecção do vírus. Mas eu diria para você que, para quem nos assiste, e é também a posição da Organização Mundial da Saúde, que esses sintomas, por serem muito comuns a várias doenças e por ser uma doença bastante infrequente de uma maneira geral, eles não devem preocupar. O que a gente tem que ficar atento? Aos desdobramentos desse caso. Porque se de fato você comprova uma transmissão interhumana e nós tivermos outros casos reportados no mundo, aí sim nós vamos ter que olhar com lupa. Mas neste momento, o risco para quem está fora desse navio e de uma maneira geral para a população, ele é considerado pela Organização Mundial da Saúde muito baixo. Doutor, antes da gente encerrar, né, diante desse episódio no navio, há risco para a população em geral? O surto é considerado apenas isolado? O senhor falava, né, para a população ficar calma, está tudo sob controle, a OMS está investigando, né? Eu penso que a mensagem, Raine, é a seguinte: toda vez que eu vou para um ambiente aglomerado, confinado, com pessoas, né, muita gente em volta, isso favorece a transmissão de doenças infecciosas. Dessa vez, para nossa surpresa, é o hantavírus, mas é muito mais comum a gente falar de norovírus, de vírus de transmissão respiratória, como o vírus da gripe, o vírus da Covid, o vírus sincicial respiratório. Então, qual que é a mensagem para todo mundo? Cuidar da sua saúde, ter um estilo de vida saudável, manter as vacinas em dia e, sobretudo, se for fazer uma viagem, verificar se é um navio que tem boas condições sanitárias, boa reputação, se a sua saúde está em dia antes de embarcar e se tiver com algum sintoma infeccioso, ou não viaje ou usar a máscara para não transmitir nada para ninguém. População mundial, né, doutor, vive assustada desde a pandemia da Covid-19, quando surgiu toda aquela situação no mundo todo, né? Quando surge uma nova doença, como o hantavírus, que pouca gente já ouviu falar, já se assusta automaticamente, mas é para tranquilizar exatamente. Não tem esse risco todo de chegar até nós aqui, é para ficar calmo e tranquilo. Eu vou te dar um exemplo, Eduardo. Eu sou médico há quase 40 anos, convivo na medicina há mais de 40 anos, sou infectologista desde o século passado. Eu nunca vi um caso ao vivo, eu pessoalmente, e muitos dos meus colegas, de hantavirose. Então, de fato, não é uma doença habitual, ela existe, bastante restrita ao ambiente rural, eu quero enfatizar, e a excepcionalidade e a atenção desse caso, que é merecida, é pelo inusitado de ser a bordo e com a potencial transmissão de pessoa para pessoa. Doutor, muito obrigado mais Obrigada. uma vez pela atenção e por estar participando conosco aqui do TJ Aparecida. Um forte abraço ao senhor, viu? Até a próxima. Tchau. Um abraço para vocês. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.